Não vou falar os nomes aqui, senão eu vou acabar pecando, mas eu amo vocês, vocês sabem disso. Vocês moram no meu coração. Quantos vieram ouvir Jesus falar, digo amém. Amados de Jesus Cristo, nós temos uma palavra de Deus aqui dentro do tema. Eu gostaria de usar esse texto aqui, também um texto do Antigo Testamento, onde vai nos contar e falar a história de Agar. Mas antes disso, irmãos, falando um pouco desse tema, onde está falando que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoa e termina. Existem pontos importantes, pontos interessantes quando nós olhamos para dentro desta palavra, quando falamos daquilo que começou e como vai terminar. Existem 3 pontos importantes num processo que se chama começo, meio e fim. Irmãos, é muito importante quando nós estamos começando em qualquer área da vida, nós nos esforçamos para fazer tudo certo, né? Quando você aprendeu a dirigir na autoescola, você se esforça para fazer tudo certo. Por quê? Porque você aprendeu de uma maneira para que tudo desse certo no final. Então assim, na autoescola você aprende a dar seta, usar o cinto de segurança, olhar o retrovisor, é tudo perfeitinho, irmão. E quando você tira a carta, os primeiros dias são assim: seta, o volante certinho, o retrovisor, o cinto de segurança e acabou. Aí no começo, quando vai no meio, irmão, quando vai no meio, lá que você já acostumou, já não tem mais preocupação com a habilidade, porque agora você tem a preocupação com o cinto de segurança, já vai embora, certo? Então nem existe mais. E aí você fica naquela segurança toda, e quando você bate o carro por um descuido, por correr acima do limite da velocidade, por fazer qualquer coisa que está infringindo aquilo que você aprendeu, e você sofre um acidente, ou acontece qualquer coisa que pode ser fatal, você pode perder a vida, ou quebrar um braço, ou qualquer outra coisa. Aí você entende que o meio foi enrolado, você entende que no meio aconteceu alguma coisa que saiu fora do lugar. Mas o importante, irmão, não é como você começa, é importante também, mas o mais importante não é como você começa, o mais importante não é como fica no meio, o mais importante é como vai terminar. Como você vai terminar. Quando você olha no relógio da fé, todo mundo começou bem, irmão. Davi começou, que era uma maravilha. Davi começou, a Bíblia vai dizer que ele inventava instrumentos, irmãos. Ele inventava instrumentos, melhor dizendo, a historiador vai dizer que ele inventava instrumentos para adorar a Deus. Você vai ver o Salmo 23, que é uma adoração de Davi adorando ao Senhor. Quando está todo mundo com medo do gigante, 40 dias o gigante afronta o povo de Israel. Ele tem uma promessa de Deus que ele é o rei de Israel. E ele vai ali no começo dele, é tão lindo, irmão, que ele fala assim: se ninguém tem coragem de enfrentar esse gigante pelas suas forças, está tudo bem, mas eu vou enfrentar esse gigante no nome do Senhor dos exércitos. No nome do Senhor dos exércitos. Ele pega a pedrinha, irmão, roda, gira, joga na cabeça, o gigante cai, ele corta a cabeça do gigante. É muito bonito, irmão, o começo de Davi. Mas no meio, no meio, lá vai Davi tropeçando. No meio, lá vai Davi errando. Ele comete 2 pecados: adultério e homicídio. Colocou um homem na frente para ele morrer no meio da guerra. Tentou esconder o seu pecado, adulterou, tentou esconder o seu pecado. O meio dele virou uma bagunça. Ele ficou 1 ano escondendo o seu pecado, 1 ano escondendo o seu erro. Mas Deus, aquele que começou a boa obra, pela sua infinita misericórdia, ele usa um profeta, vai até Davi e fala assim: Davi, você não pode terminar do jeito como está. Você não pode terminar em adultério e o homicídio nas costas. Você não vai terminar no pecado, porque hoje eu te uso, como já foi dito aqui. Hoje eu uso um profeta para que você se coloque de pé, para que aquele que começou a boa obra, que foi perfeita, termine também com perfeição. Talvez hoje você esteja no meio, começou bem, mas está com a vida bagunçada, desorganizada. Mas Deus já está falando com você. Hoje é noite de se levantar, hoje é noite de colocar as coisas no lugar, porque você vai sair daqui vitorioso para a glória de Deus. Vai sair daqui com um final feliz para a glória de Deus. Bendito seja Deus. Glória.
O meio é o que é mais doído, irmão. O começo, todo mundo começou bem. Se eu perguntar aqui como foi que começou a sua fé, misericórdia, irmão, era monte, oração sem final. Não assistia mais televisão dentro de casa, só escutava hino o dia inteiro. Os dias que tinha culto na igreja, queria estar lá. O seu começo foi lindo, o seu começo foi maravilhoso. Você se lembra das promessas de Deus, e quantas delas já se cumpriram, e quantas delas ainda não se cumpriu. E quando você vê que aquela que você mais deseja, aquela que você mais amou, a promessa que você mais ama de Deus, ainda não aconteceu, é aí que o meio vai ficando bagunçado, é aí que o meio vai ficando desacreditado. Mas Deus está te chamando aqui esta noite para acreditar, porque Ele faz uma promessa linda. Ele está dizendo assim: eu vou tirar o meu povo do Egito e vou levar a terra que mana leite e mel. O começo foi lindo, irmão, porque eles atravessaram o Mar Vermelho. Lá no deserto, lá tem uma nuvem que guarda eles do sol, e à noite ela aquece para que o frio não tomasse conta deles. Mas no meio do caminho, a multidão deixou de acreditar. Duas coisas aconteceram ali: os que acreditam e os que deixaram de acreditar. Irmão, a multidão que estava lá era maior que a população de Campinas, mas o povo inteiro desacreditou, começou a murmurar e disse: esse deserto é cansativo, esse deserto não tem comida, esse é badá de novo, esse deserto não sei o que. Começaram a murmurar. No meio do caminho, Deus começa a dizer: esses daí de 20 anos para cima não entra mais na terra, mas aqueles que acreditam e vai até o final, nesses eu vou levantar. Josué e Caleb, vocês entram na terra. Deus está perguntando para você esta noite: qual é o time que você faz parte? Se faz parte do time que acredita, então levanta a tua mão e adora ao Deus que fez os céus e a terra, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. É fiel para terminar. Glória. Terá mais, só o dequeria. Mas quando eu olho para esse texto aqui, antes de falar desse texto, é interessante, irmão, uma coisa na vida. Quem aqui pediu promessa? Quem aqui dobrou o joelho no chão e falou assim: Deus, eu quero uma promessa tua, eu quero que o Senhor me escolha, eu quero que o Senhor me coloque em uma grande obra? Não, você não escolheu. Quem aqui pediu para nascer? Ninguém pediu para nascer, irmão. Isso é interessante, porque a sua existência não vem porque o seu pai e a sua mãe planejou, não. Não vem porque você é um acidente, alguém diz: não era nem para você ter nascido. Não, é história de carochinha e mentira do diabo. Você só existe porque aquele que é o dono da vida falou assim: não, eu vou deixar ele nascer. Vão chamar ele de acidente, mas é obra minha. Vão chamar ele de perturbado, mas é obra minha. Vão chamar ele de qualquer outra coisa. Ele vai até dizer: por que eu nasci, por que eu existo? Mas você existe por existência minha. Eu comecei uma obra a partir do momento que você nasceu, e eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir tudo o que tenho dito. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. E Ele está dizendo para você esta noite: eu sei que você não pediu para nascer, eu sei que você não pediu para existir, mas eu te escolhi desde o ventre, e a minha palavra é fiel. A minha palavra é fiel. A minha palavra é fiel. Meu Deus do céu, ninguém pediu para nascer aqui, irmão. Ninguém pediu para ter a promessa. E como é gostoso receber a promessa. Muitas promessas de Deus na minha vida já aconteceram, mas tem muitas ainda que não aconteceu. E eu fico olhando para aquilo, e aquilo me faz viver, me dá impulso, porque eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero viver a vontade de Deus, e isso é lindo. E quando eu olho para a história daquilo que começa, irmão, nós somos limitados. E quando não chega no meio, a gente pensa que terminou, a gente pensa que acabou. Olha que interessante, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos a história de Agar, a escrava de Sara. Deus faz uma promessa a Abraão e a Sara, e ele diz assim: olha, vocês vão ter um filho, e desse filho eu vou fazer uma grande nação. E Sara ficou tão empolgada com isso, todo mundo ficou feliz, irmão. A gente fica igual criança, eu acho que eu já disse isso aqui. Quando Deus faz uma promessa, a gente fica igual criança, irmão. Quando você fala assim: vou te trazer um presente amanhã. Já viu a criança como fica?
correndo por todo canto da casa, perguntando que hora que o pai vai chegar, que hora que a mãe vai chegar, porque ele recebeu uma promessa. A gente fica igualzinho. E se o pai e a mãe chegam sem o que tem, sem alguma coisa, sem uma sacola na mão, ele já viu a expressão dele? Ele fica acabado. O pai falou que ia trazer alguma coisa, a mãe falou e não trouxe nada. É igualzinho, gente, igualzinho. Deus disse que ia pregar e não acontece nada. Deus disse que ia abrir uma porta grande para mim, eu não vejo nada. Deus disse que ia fazer isso na minha vida e eu não vejo nada. É esse meio que assusta. É esse meio que preocupa a Deus a seu respeito. Porque Ele quer saber se você aguenta. Ele quer saber se você ama Ele, independente da situação. Porque as pessoas acham que o amor não machuca, mas o amor machuca, irmão. O amor machuca tanto que Jesus teve que derramar sangue na cruz. Sabe por quê? Por amar eu e você. Ele sabia que eu e você não tinha condição alguma de ir para o céu, mas ele falou assim: se eu não derramar sangue, o Espírito Santo não desce. E se o Espírito Santo não descer, o Leandro não consegue vencer. Se o Espírito Santo não descer, o Bruno não consegue vencer. Se o Espírito Santo não descer, o Emerson não consegue vencer. E ele começa a dizer para Deus: Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, porque amar dói demais, amar sofre demais. E Deus olha para ele e fala assim: não tem condição não, filho, você tem que sangrar. E ele falou assim: não, se o amor machuca, e para ver o Emerson no céu eu tenho que sangrar. Se para ver o Nilson no céu eu tenho que sangrar. Se para ver a Thalita no céu eu tenho que sangrar. Se para realizar o sonho deles, se para realizar o sonho da Impreg do Jardim Morena, eu tenho que sangrar. Então seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Oh, glórias a Jesus. Você não é obra do acaso, você é escolhido e chamado por Deus. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Meu Deus do céu. E olha que lindo, irmão. Só que Sara quis acelerar o processo. Ela chama Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, não vai ter como a gente gerar, não. A gente somos velhos já, a gente não vai conseguir gerar. Não vamos conseguir gerar. Vamos pegar Agar aqui. Agora imagina a situação, irmão. Você vai ter um filho com essa escrava, e ele que vai herdar tudo. Ele que vai herdar toda a herança. Ele que vai ser o filho da promessa. Não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Deus disse. Mas lá nasce Ismael. Ismael pediu para nascer? Ele pediu promessa? Que culpa tem Ismael de ter nascido? Se Deus quisesse serrar a madre, ele serrava e não deixava Agar nascer. Mas Ismael nasceu. Ismael nasceu. E quando Ismael nasce, ele nasce com todas as promessas. Porque Sara explica para Agar que esse menino Ismael é um menino especial. É um menino que vai ser a geração que Deus escolheu. Explica isso para Agar. Agar, feliz por ser escrava, agora gera um filho, Ismael. O menino vai crescendo, você conhece a história. Ismael não é o filho da promessa que Deus tinha para fazer uma grande nação de Israel que existe hoje. Não. O filho da promessa para fazer a grande nação sairia de Abraão e de Sara, que foi Isaac. Mas eles atravessaram a frente de Deus e colocaram então Ismael. E Ismael agora está vivendo algo extraordinário. Imagina a mãe dele contando: filho, você nasceu para ser uma grande nação. Você nasceu para ser poderoso em obras. Porque a Sara falou para mim que você é um filho da promessa de Deus. Está entendendo, irmão? O tempo passa e existe uma primeira situação em que Sara ficou com ciúme de Agar e fez Abraão brigar com Agar, colocar Ismael para fora. E depois Agar foi lá, pediu perdão, você conhece a história, e voltou. Nesse período Isaac nasceu. E quando Isaac nasce, que significa risos, existe uma grande alegria no lar. Mas existe um momento em que não havia mais possibilidades de Ismael, Agar, Sara e Abraão conviverem juntos. Não havia mais essa possibilidade.
Abraão se sentiu acuado, já velha idade, o medo de Sara é que Abraão morresse. Ismael tinha de 11 a 12 anos de idade, e se Abraão morresse, Sara não tinha condições de enfrentar se Agar quisesse se levantar contra ela. E ela ficou com medo e falou assim: Abraão, ponha Agar e Ismael para fora de casa. Ponha Agar e Ismael para fora de casa. Abraão ficou temoroso, dizendo assim: é meu filho, ele não pediu para nascer, é meu filho, eu não posso colocar ele para fora. Aí Deus vem, irmão. Deus já tinha começado desde lá do ventre. E Deus vem e fala com Abraão. Ele diz assim: Abraão, eu vou fazer de Ismael uma grande nação também. Portanto, ele é seu filho. Eu vou fazer ele poderoso aonde ele estiver. Você vai despedir Ismael e também vai despedir Agar, e vai deixar eles ir. E pode ficar tranquilo que eu vou cuidar deles. Eu vou fazer de Ismael uma grande nação. Ele vai crescer e vai ser grande, vai ser poderoso. É tão importante, irmão, Ismael. Os ismaelitas são tão importantes que quando José foi vendido, ele foi vendido para os ismaelitas, e os ismaelitas que levaram ele até o Egito. Os ismaelitas, você vai ver em vários pontos da Bíblia em que eles foram importantes para o povo de Israel. Quando você olha para este momento aqui, que Abraão agora está despedindo o seu filho, está despedindo Agar, e eu imagino Abraão olhando nos olhos de Ismael, dizendo assim: filho, você não vai mais conviver com o pai aqui, mas aonde você estiver, no lugar em que você e sua mãe habitar, Deus falou comigo e disse que você vai ser grande, filho, que você vai ser uma grande nação, que Deus também tem uma promessa para a tua vida agora, de ser grande. Pode ir em paz. Eu imagino Abraão abraçando ele, Moisés, chorando, dizendo assim: filho, pode ir embora, mas Deus está com você. E lá está agora. A Bíblia vai dizer, irmão, que Agar e Ismael estavam errantes pelo deserto, errantes pelo caminho. Agar estava desnorteada, Agar não sabia o que fazer. E eu imagino Ismael, o filho de 12 anos, consolando Agar, dizendo assim: mãe, tá tudo bem, Deus disse que tem uma promessa para mim. Mãe, tá tudo bem, vai dar tudo certo, porque o pai falou que Deus tem uma promessa para mim, que eu vou ser uma grande nação, que eu vou ser uma grande nação. Mas quando ela olha a situação, quando ela olha para a sua situação, irmã Thalita, quando ela olha para a situação, ela fala assim: coitado do meu filho, não tem água aqui, não tem mais comida aqui. Ele nem sabe que ele vai morrer, porque não tem água aqui, não tem nada aqui. Nós vamos morrer aqui nesse deserto. E o meu filho está dizendo que Deus tem uma promessa. Sabe o que Agar faz? Não, consegue imaginar isso? De uma mãe, sabe o que Agar faz? Ela deixa o menino assim: filho, fica aqui. Imagina segurando o choro, irmão Hermes. Fica aqui, filho. A mãe vem ali e já volta. Ter a mãe, a sol de queria. Mas no coração dela, irmão Bruno, ela está dizendo assim: eu vou sair daqui, porque não foi essa situação que eu pedi a Deus, não é isso que eu esperava de Deus. Ele está dizendo aí de promessa de que vai ser uma grande nação, como a própria Sara disse. Agora ele disse que o seu pai Abraão disse que ele também vai ser uma grande nação. E o que eu estou vendo aqui é o meu filho prestes a morrer, e eu que não vou assistir a morte dele. Ela sai da frente de Ismael num tiro de flecha, e está chorando amargosamente, está chorando com toda a amargura, está chorando pela vida que está vivendo, está chorando pelo momento que está vivendo. E lá do outro lado, quem tem filhos aqui, levante a mão por gentileza. Consegue fazer isso? Consegue imaginar isso? Você deixando o seu filho num lugar e deixando ele para não assistir morrer? Consegue imaginar isso? Você indo para um shopping e falando assim: eu não tenho mais condições de cuidar do meu filho, vou deixar ele no shopping e alguém vai pegar ele. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar essa situação? A mãe ficou em tanto desespero que ela não acreditava mais em nada do que Deus pudesse dizer. Ela só não queria assistir o filho morrer e começa a chorar. E sabe quem eu começo a imaginar? Ismael do outro lado, chorando também e dizendo assim: Deus, eu não pedi para nascer. Deus, eu não pedi nenhuma promessa. Cadê minha mãe? Cadê o meu pai?
Eu não pedi nenhuma promessa, eu não pedi para nascer, eu não pedi para existir. Eu estou com sede, eu estou com fome. Que Deus é esse que faz promessas e abandona eu e minha mãe aqui no deserto? E ele começa a chorar, dizendo que Deus é esse que começa e vai deixar eu morrer no deserto. Que Deus é esse que começa uma boa obra e assiste eu e a mãe sofrendo. Que Deus é esse, eu não pedi para nascer, eu não pedi para existir. E ele começa a chorar, irmão. Ele começa a chorar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez foi isso que você disse para Deus essa semana. Que Deus é esse que gosta de me assistir sofrendo. Que Deus é esse que faz as promessas e eu não vejo nada acontecer. Que Deus é esse que ama me ver chorando e não faz nada. Que Deus é esse que começou uma boa obra e ainda não terminou. Oh, glórias a Jesus! E o menino está chorando, dizendo que Deus é esse. Agar está chorando, próximo a um poço que ela não enxerga. Quando de repente, irmão, Ismael está lá chorando, achando que terminou. Mas só Deus conhece o peso de uma lágrima. Só Deus conhece o grito de uma alma. Só Deus conhece o peso de uma lágrima. E quando Deus desce como anjo, ele fala assim: Agar, se levanta! Agar, se levanta! Porque Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu. Dá glória a quem entendeu. Dá glória a quem entendeu. Dá glória. Deus ouviu o choro do menino. Entende? Que Deus não foi nem falar com Ismael, falou com Agar. E desligar. Levanta, mulher. Deus ouviu o choro do menino e vai fazer dele uma grande nação. Se levanta que tem água aí. Olha para o seu lado, tem um poço. Vai lá, busca o seu filho, dá água para ele, porque eu vou fazer dele uma grande nação. A mãe se levanta daquele momento, feliz da vida, e ela dá um nome para aquele poço. E o poço se chama Lairoi. Sabe que Lairoi significa assim: poço daquele que me vê. Poço daquele que me vê. Ela estava dizendo assim: Deus me viu no poço. Deus me viu no poço. Sabe que Deus está dizendo para você: eu estou te vendo. Eu estou te vendo no poço. Eu estou te vendo no poço. Eu estou te vendo no poço. E eu digo para você que as promessas que eu fiz na tua vida, de porta aberta, de pregar, de salvar, de fazer você um grande ministério, aquilo que eu comecei não terminou. E ele está dizendo: levanta, porque eu já ouvi o teu choro. Eu já ouvi o teu choro. Meu Deus do céu. Consegue acreditar em Deus agora? Diante de tudo que você está vivendo? Porque você olha para a sua vida e olha para as promessas de Deus e olha para a lógica da tua vida. Não bate. A situação não bate. Não tem nada a ver com o que Deus prometeu. O que você está vivendo agora não tem nada a ver com o que Deus prometeu. A mesma situação de Agar não tinha nada a ver. Mas Agar se levantou
pegou a água do poço, tomou a água, foi lá buscar o menino. Imagina agora, irmão, o encontro dela abraçando o filho, falou assim: ô mãe, por que a senhora foi embora? Mas eu vi, imagina ela dizendo assim: tá tudo bem agora, filho, porque Deus também falou comigo, e Ele disse que Ele te ouviu chorando aqui. Ele vai fazer de você também uma grande nação. Entenda uma coisa: aquilo que Deus começa, Ele termina. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Eu não sei como que está a sua situação, eu não sei se está contrária a todas as promessas de Deus na tua vida, mas Ele está dizendo para você esta noite: aguenta mais um pouco, segura mais um pouco, chora mais um pouco, porque eu sou fiel para cumprir. Eu sou fiel para cumprir. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer. Meu Deus do céu. E aí nós chegamos nesse texto aqui. Olha como é lindo. Todo começo é maravilhoso, né? Meu Deus do céu. Jesus maravilhoso. Eu sinto uma presença muito gostosa de Deus aqui, uma presença gloriosa. Eu vejo aqui, irmão, uma batalha espiritual que Deus está vencendo pela tua vida. Deus está falando com você. Eu sei que é de duvidar, eu sei que não dá para acreditar, porque a situação que você está vivendo, não dá para acreditar que eu estou no meio dela, que eu estou agindo, que eu estou trabalhando. Eu sei que não dá, mas hoje você já sentiu a minha presença aqui. Você já está entendendo esta palavra, porque Deus está quebrando o arco. Deus está cortando os laços. Deus está te dando vitória para dizer: ei, não temas, não temas, porque aquilo que eu comecei, eu sou fiel para terminar. Eu sou fiel para terminar. Eu sou fiel para terminar. Oh, glórias a Jesus. Então dá o seu melhor, glória a Deus. Dá o seu melhor, aleluia. Dá o seu melhor para Cristo esta noite, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Irmão, mas quando termina é triste. O sentimento de que tudo terminou é triste, e ele existe. Ele existe nas nossas vidas. Nós vemos isso por vários momentos. Meu Deus do céu. Ontem eu vi um jovem. Preguei numa igreja ontem, e eu vi um jovem chorando. E ele disse para o pastor dele assim: eu quero pregar igual esse irmão aí. Chorando ele disse isso. E o pastor disse assim para ele: fica tranquilo, que você vai pregar melhor do que ele, com uma unção dobrada. Eu disse: glória a Deus. Glória a Deus. É bonito de ver, né, irmão? Doído de viver. É bonito de ver, mas doído de viver. Alguém olha para você e fala assim: como você mudou de vida, como você canta lindo, como você prega lindo, mas ninguém sabe a história que você passa. Ninguém sabe as pedradas que você leva. Ninguém sabe as dúvidas. Ninguém sabe os pensamentos dizendo: Deus, eu não vou mais cantar. Ninguém sabe a sua fala no oculto dizendo: eu não quero mais cantar, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais pregar, eu não quero mais, porque é tanta aflição da vida, é tantos males da vida que te aflige, que faz você desacreditar de tudo aquilo que Deus já falou na sua vida, de tudo aquilo que Deus falou que vai cumprir na tua vida. E você chega num momento como esse, falando: será que ele vai terminar mesmo? Será que Deus ainda está comigo? Será que Deus ainda me ama? Será que Deus tem projeto mesmo para mim? O que será que está errado em mim? Você pede perdão para Deus e fala assim: Deus, faz alguma coisa. E as provas só aumentam, as dificuldades só aumentam, mas Deus vai dizendo para você: continua cantando, continua pregando, continua orando, continua jejuando, continua chorando, porque os que semeiam com lágrimas voltarão com alegria. Voltarão com alegria. Deus está dizendo para
para você: eu não te abandonei e não te deixei, porque aquilo que eu comecei, eu vou terminar. 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 O glória passou de queria. Existe um Espírito Santo que está passando por esta igreja e está tirando a angústia da tua alma agora. Agora está descendo graça. Está descendo graça. Está descendo graça. Está descendo graça. Jesus chega aqui agora, irmão. Ele anuncia com toda alegria. Ele vem dizendo assim: Jesus pisa na terra. E ele diz assim: é chegado o reino dos céus. A alegria toma conta do povo. Jesus está expulsando os demônios. Jesus está curando os enfermos. Jesus está ressuscitando mortos. Jesus está trazendo paz aonde não havia paz. Jesus está trazendo luz aonde só havia trevas. A multidão acompanha com alegria os discípulos felizes da vida, porque eles começam a ver coisas que eles nunca viram. Jesus, nas limitações dele, ele falou assim: nós precisamos alimentar o povo. E eles preocupados, dizendo: Senhor, nem que tivesse aqui umas 200 padarias aqui perto dessa relva, aqui perto desse deserto, nem que tivesse aqui, nem que a gente tivesse dinheiro para comprar tanto pão. Não tem padaria aqui para sustentar esse povo. E eles apresentam, e eles ficam procurando uma solução, irmã Thalita. Eles ficam procurando uma solução. Falam assim: Jesus, não tem como alimentar esse povo. Aí um dos discípulos chega até Jesus e fala: Senhor, o meu limite aqui é esse. Tem só 5 pães e 2 peixinhos. Como que isso aqui vai terminar? Como que isso aqui vai terminar? O Senhor precisa alimentar uma multidão e a única coisa que tem é 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para o que a gente tem que acontecer? Está entendendo? Quando Deus faz uma promessa na vida, a gente só apresenta o nosso limite. Deus, eu não sei falar. Olha a minha vida. Olha quem sou eu. Como que eu vou pregar? Eu não gosto nem de ler. Como, Deus? Como que eu vou pregar? Como que eu vou fazer? Como que vai acontecer? Aí quando você entrega o seu limite: o que eu tenho é isso aqui. O que eu tenho é a minha vida. Eu tenho vontade de acertar, Deus. Eu tenho vontade de te agradar. Eu tenho vontade de fazer o melhor para ti. Aí você entrega para Jesus só 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele fala assim: então senta todo mundo. Senta todo mundo. Todo mundo sentou. E lá vai Jesus, abençoa e começa a multiplicar. E começa a multiplicar. Ele começa a multiplicar. O povo come que ainda sobra. Está entendendo? Você diz assim: eu quero dar o melhor para Deus, mas eu só tenho um pouquinho. Eu estou no meu limite. Então dá o seu limite, porque Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Ele dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Mas aquilo que Ele começou, Ele termina. Aquilo que Ele começou, Ele termina. Oh, glórias a Jesus. Levanta em nome de 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 Jesus. Volte a falar em mistério esta noite em nome de Jesus. Volte a sentir a presença em nome de Jesus. Volte a chorar em nome de Jesus. Deus está te dando graça. Deus está te dando graça. Deus está multiplicando a tua força, porque Ele é fiel para terminar. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ele faz isso. E quando Ele faz isso, todo mundo tem uma esperança. Agora sim, Ele veio. O Messias veio. Aquele que veio nos trazer a paz. Ele veio. Está todo mundo feliz.
mas ele morre. Na cruz, ele morre. Foi tão triste, irmão, que a Bíblia vai dizer que houve trevas da sua crucificação. No meio do dia, escuridão, terremoto, o chão se abrindo, mortos ressuscitando. Foi triste, mas Jesus não estava mais na terra. Os seus discípulos perdidos, errantes pelos caminhos, errantes. Assim, Deus, tem alguma coisa errada. Um homem que nos trouxe a paz morreu, e com ele morreu também toda a nossa esperança. Com ele também morreu toda a nossa verdade. Não existe mais razão para viver. Não existe mais razão para existir. Meu Deus do céu. Foi isso que você disse para Deus essa semana. Por que que eu existo? Não foi, minha irmã? Por que que eu existo? Eu existi para quê? Para sofrer? Eu existo para quê? Para viver essa vida triste. Eu existo para quê? Para assistir essas dores, para assistir esses lamentos. E aí sabe o que você faz? Para de orar, para de acreditar, perde a vontade de vir para a igreja, perde a alegria. Fala assim: eu acho que Jesus não existe não. Acho que os pregadores falam um pouco, é só para nos emocionar, é só para tocar o nosso ego. Como os psicólogos, muitos psicólogos dizem. Mas existe algo muito interessante aqui, irmão. O psicólogo diz que uma oração, ela ajuda porque você está desabafando, você está conversando e você começa a desabafar. Então isso melhora a sua autoestima, libera a sua dopamina e você fica feliz, fica contente pela oração. Aí a pergunta que foi feita para ele: então me explica uma coisa. Como é que alguém que está em coma lá no hospital, e a igreja começa a orar para que ele saia do coma, aquele que está em coma não está orando? Por que que ele sarou? Por que que ele sara? Como a igreja lá na Bahia ora para alguém que está em Montemor. Como é que sara? Se alguém que você mora, tem um parente lá no Pernambuco, e você começa a orar por ele aqui, e ele é curado lá na Bahia, ou lá no Pernambuco. Por que que isso acontece? Não dá para explicar o poder de Deus. Não dá para explicar o poder de Deus, mas dá para viver. Sabe o que Deus está dizendo para você? Volte a orar, volte a orar, volte a orar, volte a orar, e não pare de orar até que o céu seja tocado. Não pare de orar até que o céu seja tocado, porque daqui a pouco o mar vai se abrir, e se o mar não se abrir, você passa por cima das águas, mas a vitória é sua, em nome de Jesus. A vitória é sua, em nome de Jesus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, é fiel para terminar. O meu pai, que vontade que dá de parar, né, pastor Nilson? Que vontade que dá, irmão, jogar tudo pro alto, falar assim: já era, acabou. E sempre tem alguém, irmão, dizendo: ei, Leandro, para de pregar. Sempre alguém tem dizendo: pastor Nilson, entrega a igreja. Sempre tem alguém dizendo, falou assim: Bruno, para. Sempre alguém tem dizendo: irmã Thalita, já deu. Sempre tem alguém dizendo, irmão, ao contrário. Mas isso são coisas da vida. O que você tem que acreditar é aquilo que Deus disse para você. Se Deus disse assim, continue pregando, então pregue. Se Deus disse, continue caminhando, então caminhe. Porque Ele é fiel para cumprir. Se a promessa é dele, Ele é responsável. E se Ele é responsável, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. Meu Deus, deixa eu terminar. Prepara um hino para nós, irmão, por favor. A irmã, prepara um hino, isso. Glória a Deus. Os discípulos estão entristecidos, não há paz. Eu imagino eles, irmã Thalita, olhando assim, um peixe e o pão, e se lembrando. Lembra como era gostoso quando ele multiplicou os pães? Você lembra disso aí? Lembro.
Quando eles viam um paralítico pedindo alguma esmola, eles olhando, falaram assim: lembra quando ele estava aqui, como foi lindo? Lembro. Mas ele morreu. As irmãs Maria está tentando nos emocionar, que elas dizem que foram lá no sepulcro e diz que ele não estava lá. E quando ele apareceu, ele disse: eu ressuscitei. Terceiro dia, eu ressuscitei. Mas alguns discípulos foram lá e dizem que não viram nada. E eles estão conversando no meio do caminho, pastor Nilson. Eles estão conversando no meio do caminho, pastor Anderson, pastor André. Eles estão conversando tristes, acabados, achando assim: acabou, terminou. Não existe mais paz, não existe mais esperança. Esse é o ponto final do meu ministério. Esse é o ponto final da minha vida. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ser amaldiçoado. É bem que a minha mãe disse, é bem que meus parentes apontam e dizem: eu falei para você, você só vai de mal a pior. Só tem palavras de maldição na tua vida, só tem palavras contrárias à sua vida. E Jesus está dizendo: fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu estou no barco, eu estou no barco. Jesus se aproxima. Jesus se aproxima, encosta e falou assim: o que aconteceu? O que vocês estão falando? Rapaz do céu, você é da onde? Você é peregrino aqui em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, o melhor homem que desceu nessa terra, que a terra já existiu na terra, morreu. E com ele morreu todas as nossas esperanças. Nós achávamos que ele ia fazer algo lindo aqui. Nós achávamos que ele ia concluir uma obra maravilhosa aqui. Mas ele morreu. Ele morreu. Eles estavam tristes, acabados, desacreditados de tudo que aquilo que Jesus disse. Aí Jesus começa a conversar com eles. Vou te mostrar uma coisa aqui. Começou a contar para eles desde Moisés. Olha aqui. E os profetas. Olha o que aconteceu. Isso era para acontecer. Ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer mesmo. E eles estão sentindo um conforto. Eles estão sentindo algo diferente ali. E Jesus está conversando com eles. E Jesus faz eles tomarem uma decisão. Porque no momento em que Jesus está conversando com eles, Jesus está fazendo que vai embora. Ele deu uma palavra de conforto e está dizendo assim: eu vou embora, eu vou por este caminho aqui, pode seguir o seu caminho. E ele falou assim: não, já se faz tarde, fica conosco, fica conosco, fica conosco. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está pela palavra dele dizendo assim: hoje eu deixo você escolher. Eu sei que a tua vida está difícil, eu sei que você está passando na tua casa, mas eu estou pedindo para você hoje fazer uma escolha. Ou você fala: Jesus, fica comigo, ou você deixa eu ir embora. Ou você fala: Jesus, eu vou contigo até o final. Leva Jesus para casa, e vê a situação mudando. Ou você desiste hoje, mas a sua escolha é dizer: Jesus, fica conosco, Jesus, fica conosco. Já recebe que está descendo graça, já recebe que está descendo graça. Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. Deixa eu terminar. Jesus conversa com eles e diz assim: fica conosco, já vai tarde. Ele fica, Jesus fica com eles. Houve uma paz tão grande naquele momento, uma alegria tão grande naquele momento, tão grande, que quando eles foram comer o pão na parte da manhã, a Bíblia vai dizer que Jesus partiu o pão e sumiu na frente dele. Jesus sumiu na frente deles. Aí um olha para o outro assim e começa a dizer: é ele. É por isso que o nosso coração ardia. É por isso que o nosso coração ardia. Eu te convido a ficar de pé neste momento, para você entender aqui. É por isso que o nosso coração ardia. Sabe por que você sentiu esse arrepio aí que você não consegue nem explicar? Sabe por que você sentiu essa alegria, essa vontade de chorar que você não sentia há muito tempo? É porque Jesus está dizendo: hoje você me convidou para entrar na tua casa, e eu quero entrar. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida. Eu comecei
comecei e eu vou terminar. E não importa o que aconteceu, o importante não é tanto o começo, o importante é o final, é como vai terminar. Não importa como está esse meio de campo, não importa como está a sua situação presente, Jesus está dizendo: eu tenho um final feliz, eu tenho um final feliz, eu tenho um final feliz, eu tenho um final feliz. Os discípulos saem dali e eles entendem, e ele sai gritando, dizendo para os discípulos: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aquele que começou a boa obra é fiel, 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 é fiel para terminar. Te cantar, minha irmã. Te convido a fechar os olhos neste momento, a derrubar todas as barreiras que existem no teu coração, todas as dúvidas que existem dentro do seu interior. Porque uma coisa que realmente muda, o pastor Anderson já disse isso aqui, se existe uma coisa que realmente muda a vida, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Te convido a fechar os olhos. Canta aí, irmão. A orar neste momento. Faça a sua oração mais sincera. Olha que coisa linda. Faça a sua oração mais sincera, mas não pare. Receba graça, receba graça, receba graça, em nome de Jesus. Aquela basura e abagar. Ora glória. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Diz o Senhor, diz o Senhor, a graça descendo, a graça descendo, a glória descendo, a glória descendo, a glória descendo. Fale línguas, fale línguas, fale línguas, fale línguas. Seja batizado agora, seja renovado agora, 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 agora. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe.